Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como vocês estão? Eu sou a Manuela Escremin, esse aqui é o podcast Quatro Luas e hoje é um dia muito especial porque nós celebramos hoje aqui 4 anos desse podcast. 4 anos. Então, em 2021, lá numa alunação de câncer, na lua cheia de câncer, lá em 2021, surgiu e nasceu, transbordou o primeiro episódio desse podcast. Então, hoje é um motivo de alegria, de celebrar que destaque também nesse novo canal, nesse novo formato, com os vídeos no YouTube também. Então, foi muito bacana revisitar esse primeiro episódio. Se você tiver a curiosidade de ouvir, ele tá muito interessante também. E hoje eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre esse processo lá de trás, né? E como ele está se ressignificando hoje aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre a lua cheia no signo de Capricórnio. É um signo muito importante para mim também, pois é o meu signo lunar. Então, esse episódio é mais que especial para mim. Estou muito feliz com as interações, com o crescimento do canal, com outras pessoas também tendo acesso à informação da astrologia, porque é muito bacana a gente se guiar pelos astros. Lá em 2021, eu estava assim realmente transbordante com todo esse conhecimento que eu estava assim acessando lá no início, né, dos meus estudos de astrologia que começaram lá por 2018, 2019, mais ou menos, e hoje ele se concretiza aqui nessa forma desse podcast, nesse transbordar. Então eu falava lá atrás que existia um rio transbordante dentro de mim, que ele precisava vazar, eu precisava dar vazão a esse rio, né? E hoje eu penso, nossa, como é que está esse rio? Acho que até no episódio anterior eu falei sobre esse assunto, né, da nascente, da gente proteger as nascentes para que a gente possa ter os rios, os mananciais, né, os reservatórios de água e a gente entender que a água é esse elemento tão importante para a nossa vida. Sem água não existe vida. Então, resgatando um pouco daquelas ideias, eu quero costurar um pouco sobre essa lua cheia, sobre aquele episódio lá, onde eu estava nesse lugar assim de muita inspiração. Vou tentar também trazer essas inspirações todas que vieram aqui nesse episódio para a gente conversar. Então, deixa seus comentários. Você também está sentindo algo transbordando dentro de você, né? Como é que você está percebendo esse processo nesse momento que é totalmente diferente lá de 2021? A lua cheia, inclusive lá era no signo de Aquário, na lunação de Câncer. Então, outro tempo, 4 anos se passaram, né? Estamos outras. Então, mais uma vez, obrigada para quem está aqui desde o começo. Eu sei quem são, pessoas que acompanham desde sempre. E, enfim, continuamos por aqui. Vamos falar sobre a lua cheia em Capricórnio, que acontece no dia 10 de julho. E claro que está super intensa. Sempre a gente vai pensar que uma lua cheia da lunação de Câncer é um baita de um transbordamento, né? De uma vazão, porque a gente está falando do signo e de uma lunação que mexe com as águas, né? Um signo de elemento água, um signo regido pela lua. Desculpem, regido pela lua. Então, que mostra suas fases, que mostra seu ciclo, que mexe com a gente, né? Que mexe com o nosso íntimo, com as nossas emoções. Então, que assuntos estão transbordando aí na sua vida? Vai ver que com certeza tem a ver com esse eixo Câncer e Capricórnio que nós estamos agora. Então, é uma lua cheia muito bonita, ela acontece exatamente no momento do pôr do sol. Exatamente quando o sol estiver na linha do horizonte, a lua vai estar no lado oposto, fazendo essa oposição exata. Então, claro, a gente tem vários dias com essa influência da lua cheia, né? Mas o momento exato, ele está muito, muito potente e com certeza vai ser muito bonito também. Então, assuntos de câncer.
passado, a nossa família, as nossas emoções que podem estar realmente muito intensas, relações familiares, relações com a nossa criança interior, com os nossos padrões emocionais, eles podem estar assim bastante viscerais, eles podem estar bastante presentes. E os assuntos de Capricórnio são os assuntos da vida adulta, é a maturidade, é o trabalho, é a vida profissional, é a carreira, são as conquistas, as coisas que eu desejo alcançar. Então, o Capricórnio ele está um pouco associado a esse senso de dever, de construção, de responsabilidade, de chegar lá, de chegar no topo da montanha. Então, é muito do que a gente foi ensinado nessa sociedade, né? Que ser alguém nessa vida, nesse mundo, representa ser o quê? Representa ser o quê para você? Né? Que ideias estão dentro de você, introjetadas dentro de você, lá desde a sua história, desde o seu passado, da sua relação com a sua família, seu entorno, todas as suas percepções, né, que criaram um sistema de crenças lá no passado. Então a gente pode estar nesse ciclo lunar tocando esse sistema e reconfigurando esse sistema, né? Então os assuntos de Capricórnio, eles falam muito sobre essas dinâmicas de poder, né? Coisas que nós estamos vendo na nossa sociedade bastante, as dinâmicas de poder, as disputas por território. Então, eu mato porque eu quero ser o dono disso. Então, também comentei sobre esse tema lá no episódio anterior, né? Sobre essa mudança que nós estamos vivendo num sistema social patriarcal, né, que já se mostra muito obsoleto, mas nós estamos vivendo uma transição, onde valores femininos passam a ser visíveis na sociedade, né, questões da mulher passam a ter muito mais importância, né, do que tinham no passado, né, há poucos anos atrás, inclusive, né, a presença e o papel da mulher na sociedade. Então, toda essa mudança, né? Porque a gente não tem só aí a lua cheia acontecendo, gente. Tivemos aí muitos movimentos muito interessantes no céu com a entrada de Urano no signo de Gêmeos nessa semana também, no dia 7 de julho. E isso é gigantesco para nós aqui na astrologia, no nosso micro e no nosso macro cosmo. Urano representa as conexões, a tecnologia, os contatos multidimensionais que nós podemos estar tendo cada vez mais. Né? A nossa sensibilidade, o nosso ser humano está evoluindo para outras formas de perceber a vida. Né? Talvez essa alunação seja também esse chamado, né? Para a gente olhar o que é concreto, para a gente olhar o que é sutil. Concreto é da ordem de Capricórnio, o sutil é da ordem de Câncer. Então, às vezes, a vida vai trazendo desafios para a gente, e nesse momento tenho certeza que todo mundo está vivendo um grande desafio em alguma área da sua vida, né? Só que esse momento, pensando que nós estamos aí no inverno, né? Tivemos o solstício de inverno e estamos assim nesse mais profundo movimento de interiorização, de silêncio, de pausa, né? Só que a vida lá fora continua, né? Os problemas, as demandas, tudo que precisa ser feito, né? O mundo não para a gente poder se resolver aqui, né? Então isso pode gerar um caos ainda maior, porque quanto mais a gente se distancia desse eu sensível, dessa nutrição que todos nós seres humanos precisamos ter, né? A gente começa a
deixar a nascente secar. Então, o que é que a gente pode, nesse momento, fazer por nós e que representa a proteção dessa nascente? Né? Essa lunação, esse ciclo lunar e essa lua cheia estão dando muitas pistas para a gente. Por quê? Vamos falar dos aspectos que estão acontecendo no céu. Temos aspectos muito interessantes. Primeiro, esse que eu falei, Urano entrando em Gêmeos. Quando ele entra em Gêmeos, ele faz já um trígono com Plutão. Ele fez um sextil com Saturno e Netuno. Então, tudo isso, gente, são movimentos muito grandes na astrologia, muito grandes, que vão nos impactar, assim, de uma forma muito importante, mas quando a gente está vivendo o processo, né, a gente não tem o distanciamento necessário ainda para a gente ter a compreensão do que a gente está vivendo, certo? Mas a astrologia já diz para a gente, olha, prestem atenção que as coisas vão mudar e vão mudar rapidamente, a tecnologia está assumindo lugares cada vez mais importantes, na nossa vida e nós precisamos olhar para isso, como é que a gente vai se relacionar. É a tecnologia, é Urano, é Gêmeos, é a informação, é tudo isso crescendo exponencialmente e trazendo uma transformação na sociedade. E ao mesmo tempo, o fato da gente ter lá o Saturno e o Netuno no signo de Áries, né, convidam a gente para a gente refletir sobre o que a gente realmente está fazendo aqui nesse mundo. Será que eu estou realmente vivendo no automático ou aqui na minha profissão, no meu servir? É o assunto de Capricórnio, né? É a profissão ou é algo que você tem uma vocação e que você presta um servir? Você está conectada com esse servir realmente? Você sente que isso faz parte de uma cocriação, de que isso beneficia não só você, porque você trabalha, você tem o seu salário, a empresa onde você trabalha, ou enfim, de que maneiras esse servir, né, ele pode se tornar um canal de cocriação divina. Então, talvez muitas pessoas estão com uma inquietude, sentindo uma frustração enorme, ou até mesmo que elas estão paradas, de que elas não fizeram nada, né? Ou uma necessidade talvez que apareceu aí de mudar o seu rumo, uma proposta maravilhosa de trabalho que apareceu que você vai ganhar muito dinheiro, mas aquilo fere os seus valores. O que que você faz? Ou você está nesse trabalho para se manter, para sustentar a sua família, mas no fundo você não suporta mais aquilo. Até onde você vai com isso? Até onde a gente vai com as coisas que estão vazias, que precisam ser preenchidas dessa água lá que brota de dentro da terra, essa nascente, né? Então, talvez essa lua cheia esteja nos incomodando, né? Nos trazendo necessidades de movimento, porém um movimento muito interno. Tá? Por quê? A gente tem Lua fazendo trígono com Marte, que está em Virgem. A gente tem o Sol fazendo essa conjunção ainda, vamos dizer, tecnicamente não mais, mas né, enquanto a formação da Lua cheia está acontecendo, ela está em oposição a Júpiter, ou seja, trazendo aquela... lembra que eu falei da lupa? Né? O Júpiter é a lupa. A gente enxergando tudo assim com a maior nitidez, o nosso passado, nossas dinâmicas, como eu reagia, né? Nossa, de repente num conflito, numa situação cotidiana, você percebeu ali que algo pegou na sua ferida. Aí você reagiu com uma resposta automática àquilo, porque na verdade aquilo pegou na sua ferida e você percebeu, né? Então, nossa, essa ferida dói bastante, né? Temos quadratura de Quiron nessa lua cheia também. Então, essas feridas do passado, esse jeito automático, essa resposta automática de reagir,
ela vai ficar muito exacerbada, a ponto de você ter essa consciência, nossa, pegou aqui no meu ponto fraco, pegou aqui na minha dor, pegou na minha sensibilidade, pegou no meu medo de escassez, né? Pegou na minha competência, pegou aqui, né, na minha, sei lá, em algo que me feriu. E o Marte, como eu estava falando, o Marte em Virgem, ele é muito, ele nos ajuda a ter uma ação muito assertiva. O signo de Virgem, ele é um signo de terra também como Capricórnio. E nos ensina que tudo tem seu ciclo. Capricórnio ensina que tudo tem seu tempo de amadurecer. Então o Marte, lá em Virgem, fazendo essa boa conversa com a Lua, né, e também com o nó do Sul ali no signo de Virgem, nos relembrando de que tudo tem uma ordem maior, de que a gente pode respeitar essa ordem. Lembra lá que os povos antigos se orientavam pelas estrelas, pelos solstícios e equinócios, faziam as suas celebrações e construíam monumentos, né? Porque tinham esse conhecimento dessa tecnologia, né? Que nós também temos, mas nós não usamos porque tempo é dinheiro, porque produtividade, trabalho, responsabilidade, dever, são coisas que são muito importantes aos olhos da nossa sociedade. E todos esses são valores capricornianos. Então, tá ligado ali a conquistar, a ter mais poder, a ter mais sucesso, né, a ocupar um lugar de status importante, né? E isso pode estar ligado à nossa vaidade, né? Então, coloca a gente numa rodinha, né? E que produzir, produzir, trabalhar, 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 conquistar, ganhar mais, gastar mais, e de repente a gente vê que não está fazendo sentido isso. Tá? Então, Marte em Virgem nos ajuda a reconectar. Se a gente está nesse momento, solstício de inverno, escuridão, recolhimento, frio aqui no hemisfério sul, o que é que a gente precisa fazer? É se entregar a esse movimento, mas existe muita resistência para a gente se entregar para o não fazer nada, né? Para o silêncio, para a meditação, para a contemplação, para manter espaços vazios na nossa vida que são preenchidos com algo que é vital para a gente, né? É o ócio. Então a gente, quando tem um tempo livre, a gente tem o celular na mão, né? E um monte de informações continuam chegando para a gente e poluindo o nosso rio. Ele pode estar com a nascente fluindo. Esse rio pode estar caudaloso, mas ele pode estar realmente poluído. E o que que eu vou fazer? Né? A Clarissa, no livro Mulheres que Correm com Lobos, ela é muito genial. Então, foi nesse capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com Lobos que veio a inspiração maior para eu colocar esse podcast no mundo. E ele fala sobre o sustento da vida criativa. Não é só a gente produzir, não é só a gente se apressar, não é só a gente correr contra o tempo, não é só a gente se organizar e planejar, tudo isso é importante também. Mas nesse momento, o céu, a vida pede para a gente abrir espaços, abrir silêncios e pausas na nossa vida, mesmo que isso seja muito difícil de ser feito. Esse é o movimento que o céu nos pede. Temos também ali um aspecto com a Lilith, né? O Sol em trígono com a Lilith, o Sol em trígono com o nó do norte em peixes. Ou seja, é esse despertar dessa força espiritual,
dessa energia essencial que nos reconecta, que nos reabastece. Onde é que você se reabastece? Onde é que você se conecta com o seu feminino? Né? De que maneiras isso pode acontecer? Então, nós temos aí essa alunação com esses aspectos, com Quirón, conjunção com Júpiter, trígono com Marte, com Lilith e com os nodos lunares, orientando a gente, a direção é ir cada vez mais para dentro. Pode estar ruim? Pode estar bem ruim, pode estar muito delicado, porque são os temas sensíveis, mas você está entendendo que ciclo você está vivendo? É o ciclo de Câncer. Então para de resistir. Deixa a dor vir, deixa as coisas te atravessarem para que você possa também processar elas não vão ficar aí para sempre, né? É um ciclo que nós estamos. É claro que eu estou falando de um momento, né, de uma autoobservação que a gente faz. É lógico, se a gente está num estado emocional muito difícil, muito desafiador há muito tempo, um estado depressivo ou uma depressão propriamente, isso é diferente. Mas esse momento pede para a gente. Quanto mais a gente evita entrar em contato com a sombra, mais a gente evita o nosso próprio crescimento. A gente precisa olhar para certas coisas que a gente nega, né? Então, a lua cheia nesse signo me relembrou desse primeiro episódio, e eu trazia lá algumas partes desse capítulo 10 que eu, inclusive, sugiro muito da gente reler. Eu estive relendo esse capítulo também para conversar e me inspirar aqui com vocês, né? Então, assim, ela traz essas reflexões muito sobre essa força masculina em nós, né? Câncer e Capricórnio, né? Como se essa energia masculina, essa força masculina, ela não precisasse nunca de descanso, como se ela tivesse sempre tendo que produzir, que reagir, que fazer algo a respeito. E nem sempre é assim. A maestria tá na gente reconhecer que uma hora essa chama, ela se apaga. E que nós estamos nesse momento com aquela brasa, assim, quase apagando, quase virando cinza. E que tá tudo bem se ela virar cinza. Porque a gente sabe aonde acender. A gente sabe onde que tá essa lenha, a gente sabe como acender esse fogo novamente. Né? A gente sabe. Será que a gente sabe? Eu acho muito interessante você usar o mapa astral como a tua bússola, como a tua ferramenta de autoconhecimento. Se você não sabe, muitas coisas se revelam para você quando você olha para o seu mapa, né? Sobre o seu propósito, sobre a sua missão de alma, sobre o seu momento atual, sobre a sua infância, sobre a sua relação com seus pais. Tudo isso fica muito esclarecido quando a gente faz a leitura do mapa astral. Então, se você tem vontade de fazer o mapa, é muito bacana a gente ter essa direção, ter esse conhecimento dos astros e também saber os trânsitos que estão acontecendo, como esses que a gente está conversando aqui, né? Bom, eu queria fechar aqui falando, trazendo uma parte desse capítulo 10, em que ela fala assim, o sustento da vida criativa. Ela fala assim: trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais, não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega o ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta afora, com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem: para mim chega, vou embora. Vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, não importa o que seja. Elas querem emigrar para Auckland, elas vão ver televisão comendo biscoitinhos de soja e nunca mais olhar pela janela o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada, vão fazer compras por telefone pelo resto das suas vidas.
De agora em diante, elas vão se preocupar com a própria vida, afastar os olhos e assim vai. Qualquer que seja a sua ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram: descansar? Como posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho mais intenso mais tarde. Ela precisa ir visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto, com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele cai porta dentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que nos recuperemos nossas forças. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Esse é o episódio sobre a lua cheia em Capricórnio. Eu espero que ele realmente tenha te trazido clareza sobre esse momento, sobre esses desafios internos que nós todas estamos vivendo, que nós todos estamos vivendo. E que sim, nesse momento, a pausa é o maior benefício que nós podemos viver nesse ciclo, é a gente silenciar, é a gente se organizar por dentro, para depois a gente criar essa atração, essa força e voltar a esse movimento. Mas conta aqui nos comentários se você está achando que isso faz sentido, que está acontecendo isso aí com você também. Vamos criar aqui essa comunidade. Eu acredito muito que nós podemos criar comunidades sinceras e bacanas aqui nesse Spotify, nesse YouTube, seja onde você estiver acompanhando esse episódio, né? E se você quiser marcar o seu mapa astral, então venha. Vai ser muito bacana fazer essa leitura para você. E ficamos por aqui, né? Mais uma vez agradeço, é um motivo de uma celebração, de uma alegria muito grande, esses 4 anos que eu estou aqui também transbordando o meu rio com vocês, compartilhando esses saberes que vão chegando por aqui. E é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio.